das cidades da região metropolitana. Esta série que começamos também com Porto Alegre, demos sequência com vários municípios da região metropolitana e que hoje reúne mais uma vez, e por último, os representantes de Porto Alegre, da capital gaúcha. Estão conosco os candidatos Germano Bonot, da Aliança Liberal Cristã, formada pelo PFL, PSC e PSL. A candidata Ieda Cruz, da coligação Vamos Abraçar Porto Alegre, formada pelo PSDB, PPB e PSDC. Júlio Flores, do PSTU. Alceu Colares, da União Trabalhista, formada pelo PDT, PTN, PTB e PMN. Tarso Genro, da Frente Popular, formada pelo PT, PCdoB, PSB e PCB. Guilherme Jordano, do PCO. Nelson Vasconcelos, do PV. Walter Nagelstein, da Frente Humanista Democrática, formada pelo PPS, PAN e PHS. E César Busato, da coligação Porto Alegre é de Todos, formada pelo PMDB e PL. Os candidatos Carlos Lacerda, da coligação Renova Porto Alegre, formada pelo PRTB e PRN, e o candidato Luiz Carlos Martins, do Prona, comunicaram que não participariam do programa do debate desta noite. As regras para o debate, definidas com aprovação de partidos e coligações, são as seguintes. O programa vai ter 4 blocos, onde os candidatos vão fazer perguntas entre si. Cada candidato vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, a resposta será de 2 minutos e a réplica de 1 minuto. A ordem das respostas também foi sorteada previamente. Os telespectadores vão poder acompanhar o tempo da intervenção de cada candidato através do cronômetro no canto inferior da tela. E esse mediador vai sinalizar o momento para que o candidato conclua a sua intervenção. Nesse primeiro bloco, então, pela ordem do sorteio, nós vamos começar, então, o debate com o candidato Nelson Vasconcelos, do PV, apresentando a sua pergunta para César Busato, da coligação Porto Alegre é de Todos. 1 minuto para a pergunta. Telespectador, chega mais perto. Disseram hoje nos jornais que o PV não teria batido apenas o Dr. Tarso. Pelo amor de Deus, o PV não bateu em ninguém. O PV é de paz. Um outro lado que foi dito também é que o PV disse coisas hilárias, coisas que fazem rir. Perdoem, mas eu lecionei muitos anos em cursinho pré-vestibular e à noite, o pessoal, para não dormir, eu tinha que contar algumas coisas interessantes. E eu sei que essas coisas permanecem na sua cabeça. Dr. Busato, o mundo está passando por uma exclusão muito grande, o mundo inteiro. 25% das pessoas do mundo inteiro já não interessam aos grandes países, porque consomem coisas secundárias e coisas que não interessam, não produzem muito. Pergunto, qual é a relação que existe do mundo, com essas pessoas, da exclusão do mundo, com a exclusão que passa a crassar em Porto Alegre? Boa noite, telespectador. Boa noite, Geraldo Canali. Boa noite, colegas de disputa. Nelson, eu creio que o problema da exclusão social, ele tem uma raiz muito clara, que é o problema do desemprego. Se você examina o mundo, nós temos milhões de pessoas hoje desempregadas. Somente aqui em Porto Alegre, são mais de 100 mil porto-alegrenses, veja bem, Nelson, 100 mil irmãos nossos aqui de Porto Alegre que sofrem o drama do desemprego. E eu entendo que não há melhor caminho para enfrentar o problema social, senão através da geração de novos empregos. Porque eu entendo que uma pessoa que tem emprego, ela evidentemente tem condições de ter vida melhor. Uma cidade que tem mais emprego é uma cidade mais segura. Quem tem emprego não precisa botar seus filhos na rua. Quem tem emprego pode ter assistência médica melhor. Quem tem emprego pode ter moradia melhor. Quem tem emprego tem dinheiro. Sem dinheiro a gente não vive. E, portanto, quem tem emprego também tem dignidade, tem autoestima. Então, eu acho que a chave do enfrentamento dos problemas sociais é a geração de empregos. E eu quero aqui reafirmar que o meu grande compromisso como prefeito de Porto Alegre é gerar novos empregos. E vou usar a força da prefeitura para isso. Uma prefeitura que tem a força de Porto Alegre
tem plenas condições, sim, de gerar mais empregos na cidade. E eu já tenho experiência nisso, porque já participei de um governo que trouxe empresas, gerou mais empregos aqui no Rio Grande do Sul. Se pode gerar empregos baixando impostos, se pode gerar empregos baixando impostos para empresas que gerarem mais vagas no mercado de trabalho, se pode gerar empregos investindo em obras como na moradia popular, na urbanização de vilas, se pode gerar empregos viabilizando o metrô, por exemplo, que vai gerar 28 mil novos empregos em Porto Alegre. Bom, agora um minuto para a réplica. Telespectador, Tóquio contém 26 milhões de habitantes. A Cidade do México, 17 milhões. São Paulo, 13 milhões. Porto Alegre tem só 1.300.000, um décimo da população de São Paulo. Então, se nós começássemos agora um planejamento familiar em Porto Alegre, o que você acha? Um convênio com as universidades, com os colégios, com as igrejas, começássemos uma ideia nova para evitar que começassem a aparecer mais crianças abandonadas nas ruas, mais adolescentes grávidas, mais problemas. Em 40 anos a população de Porto Alegre irá dobrar. Será que teremos emprego para todo mundo? Ou seremos mais uma cidade excluída no mundo, como já está ocorrendo com a África, com parte da Ásia e, quem sabe, com quase toda a América Latina? Agora, então, a vez de Walter Nagelstein, da Frente Humanista Democrática, perguntar para Tarso Genro, da Frente Popular. Boa noite, doutor Tarso, boa noite aos demais candidatos, boa noite, Canali. Quero cumprimentar também aos telespectadores. Me parece que ambos temos a mesma preocupação no que se refere a um ponto específico da nossa cidade, que se chama tecnologia. O senhor tem declarado a alguns jornais que prioriza a questão da tecnologia e no nosso programa de governo consta também o T da tecnologia. Porém, nós temos observado ao longo do tempo algumas iniciativas da Prefeitura que infelizmente não têm redundado em êxito. Por exemplo, o Polo Industrial da Restinga e, por exemplo, Porto Alegre Tecnópolis. Nós estamos propondo algumas medidas como forma de atrair empresas de alta tecnologia. Infelizmente, vemos em contrapartida em Porto Alegre a questão da tecnologia só a Vila Tecnológica, ali na saída da Freeway, que me parece, na verdade, mais uma piada de mau gosto do que uma questão de tecnologia, porque nós conhecemos a questão daquelas pessoas. O que o senhor imagina desta vez para transformar Porto Alegre efetivamente numa cidade, num polo de alta tecnologia? Olha, Walter, em primeiro lugar, a Vila Tecnológica não é uma piada de mau gosto, é um projeto sério, que o financiamento, inclusive, foi obtido no meu governo. As pessoas já estão morando nessa piada de mau gosto que se chama na Vila Tecnológica, com diversas experiências de produção de residências com novos materiais, que vão ser utilizados no futuro para outros empreendimentos. Em segundo lugar, o projeto Tecnópolis, ao contrário do que tu estás pensando, que dizem alguns colegas de debate, até dizem que foi para São Leopoldo, não sabe o que é o projeto Tecnópolis. Ontem foi assinado entre a Prefeitura e todos os parceiros, a Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, a Fiergues e demais entidades que compõem o projeto Tecnópolis, a próxima etapa de desenvolvimento desse projeto, que já conta com diversos projetos em andamento. Inclusive, para te dar um exemplo, 80% das empresas que foram geradas na incubadora empresarial tecnológica, elas estão operando em Porto Alegre. Algumas, inclusive, de alta tecnologia já associadas a empresas estrangeiras. Então, o projeto Tecnópolis é um projeto sério, só que é um projeto que tem um processo de maturação. Ele é um convênio feito com o governo francês através da Universidade de Grenoble, através do qual se desenvolve, inclusive, o projeto Tecnópolis a domicílio. Está em implantação lá no 4º distrito de Porto Alegre, o condomínio, né, de empresas de informática, né, através de um investimento que a Prefeitura está fazendo, e ele se encontra em andamento, né. Eu acho que seria uma piada de mau gosto tu admitires que a Fiergues, a Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras entidades que compõem o projeto Tecnópolis, como a Federasul, estarem participando dele ativamente, terem assinado agora um termo de complementação que alavanca o projeto para a segunda etapa, enquanto algumas pessoas pensam que ele foi para São Leopoldo. Não sabem o que é o projeto Tecnópolis. É muito pouco, eu posso afirmar, em 12 anos, o que nós já avançamos nesse sentido. Se diz que se fez uma obra de fibras óticas, canalização de fibras óticas em Porto Alegre. Nós temos efetivamente, ao longo do governo Raul Ponte, feito pela Procempro, uma empresa do município,
que recebe incentivos fiscais 24 quilômetros. E é muito pouco. E no governo Tarso, infelizmente, não foi feito nada. E a piada de mau gosto que falei é esta. Não sei se a câmera chega a captar, mas se nós passarmos ali pela Freeway, nós vamos ver que efetivamente esses recursos são advindos da Caixa Econômica Federal, portanto do governo federal, não são investimentos do município, e é muito pouco, o resultado é pífio, perto de 12 anos, onde esse problema, não só o da vila tecnológica que ele está, como das outras vilas de Porto Alegre, já deveriam ter sido enfrentados. Nós estamos propondo exclusivamente no setor de alta tecnologia, alíquota zero, como forma de nós desenvolvermos e trazermos para Porto Alegre empresas de alta tecnologia. É perspectiva para o futuro, emprego para nós jovens. É a indústria não poluente, geradora de emprego e de renda. Agora é visitar Surgento, da Frente Popular, perguntar para Ieda Cruzes, da coligação Vamos Abraçar Porto Alegre. 1 minuto para a pergunta. Professora Ieda, a senhora publicou um artigo na revista da FEE dizendo que o plano Collor era genial em termos políticos e que ele era técnica e teoricamente um plano perfeito. Inclusive chamou o Collor de Indiana Collor, nesse seu texto publicado de uma palestra que a senhora deu, que eu tive a honra de assistir. Ontem a senhora disse que era uma questão metodológica, aquela interpretação da ONU, de que o Brasil estava concentrando renda, gerando exclusão e gerando pobreza. Hoje o Banco Mundial publica um diagnóstico dizendo que o Brasil é reprovado em qualidade de vida e, no mesmo documento, o Banco Mundial diz que a política econômica adotada pelo Brasil tem favorecido poucos, ou seja, o Brasil está sofrendo uma advertência do Banco Mundial exatamente porque tem sido mais rigoroso na recessão, no desemprego, na exclusão do que o Banco Mundial pretendia. A senhora, no seu programa, defende a igualdade e o desenvolvimento. Eu pergunto, a senhora não acha que há uma contradição entre o que a senhora propõe aqui e o seu passado de apoiadora do Plano Collor e defensora do governo Fernando Henrique? Bom, em primeiro lugar, o Tarso assistiu à palestra e subtraiu do que ele acabou de ler do artigo o que eu disse que era o Plano Collor. Se tecnicamente ele tem todos os ingredientes para poder ser perfeito, ele é uma bomba atômica. Então ele está te subtraindo, na verdade, uma palestra que ele ouviu, ele foi uma bomba atômica. Então não dá para citar uma frase sem a complementação. Muito menos dizer que eu apoiei o Plano Collor. Exatamente porque a presença dele estava durante a minha palestra, que todas as questões do perigo de se fazer retirada da poupança de uma forma compulsória, não como havia sido feito ali na Alemanha, na unificação, quando, na verdade, partes da poupança foram agregadas, discutidas e transformadas na forma de lei. Em segundo lugar, citar um dado de um ano do Banco Mundial, que foi o que foi feito no debate anterior e está sendo feito agora, também é subtrair informação daqueles que estão nos ouvindo. Nós vivemos nos anos 87, 88, 97, 98, 99, melhor dizendo, portanto, 7 anos, 8 anos, 9 anos, depois da subida e da descida de Collor, crise que afetou o mundo inteiro. A recessão do Brasil foi de 0%. A recessão da Tailândia foi de 16%, ninguém pode imaginar o que seja isso. A produção e a renda de um país caíram em 16% num ano só. Na Argentina foi 4%. O Brasil, então, havia se preparado nesses anos, e não foram os anos de Collor, para enfrentar crises imprevistas que outros países enfrentaram e se demoliram. Então é bom não subtrair a informação completa. 15 segundos. Eu disse que o Plano Collor era uma bomba atômica, demonstrou ser tal. Tecnicamente, aí nós discutimos, eu tive o privilégio de ter o Tarso em meio a essa discussão. Portanto, não vamos subtrair, vamos do debate continuar aquilo que foi iniciado quando nós escrevemos sobre o que era tentar aplicar um choque daquele tamanho num Brasil ainda desestruturado. Seu tempo para a réplica. Não vamos subtrair, vamos colocar a conclusão do artigo da professora Ieda, que tem racionalidade com a política modernizante do presidente Fernando Henrique, que está levando a concentração de renda, desemprego e desigualdade. Diz a professora Ieda no fim do seu artigo, o plano completa sua consistência técnica no sentido modernizante. É modernizante e capaz de trazer a matriz de preços relativos para uma categoria um pouco mais racional. É exatamente a continuidade que o Fernando Henrique deu ao Plano Collor, inclusive com as privatizações, e é exatamente a postura que o Malan tem em relação à desgraça econômica que atravessa o país. Então a posição da doutora Ieda é coerente,
sustentando o Plano Collor como modernizante, o governo Fernando Henrique como modernizante e defendendo, portanto, esta sua postura como se fosse uma postura em defesa da igualdade. É a vez de Ieda Cruz, da coligação Vamos Abraçar Porto Alegre, perguntar para Guilherme Giordano, do PSOL. Vamos continuar nessa linha. A matriz de preços criada durante essa década, ela foi possível graças ao controle do processo inflacionário. E se costuma jogar também, como na forma de rótulo, um modelo chamado como neoliberal, e que, na verdade, o que ele fez foi desamarrar as energias micro-individuais das pequenas empresas, que hoje estão sendo apoiadas de uma maneira do Brasil Empreendedor, em cada cidade onde existe o microcrédito. E essa matriz de preços é que tem permitido tirar 13 milhões de pessoas da linha de miséria desde 1994. Este é um dado concreto e internacional. Ao Giordano eu pergunto, das suas propostas, duas eu ressalto. A primeira é a redução da jornada de trabalho para 36 horas. A segunda é o estabelecimento de um salário mínimo de 1.500, enquanto nós estabelecemos uma renda mínima no Brasil de 151. Como pretende conseguir essas duas coisas a partir de Porto Alegre? Espectadores, né, em particular aos trabalhadores aqui de Porto Alegre, à juventude, aos negros, né, e às mulheres. E queria também deixar aqui meu protesto, né, contra o impedimento do nosso partido. O Partido da Causa Operária foi impedido de participar no debate na TV Pampa. E amanhã vai ter um debate na RBS e a gente queria denunciar aqui o caráter antidemocrático, não é, da justiça eleitoral, o caráter antidemocrático dessas eleições, onde o esquema econômico, o poder econômico predomina mais uma vez. E os partidos pequenos, em particular aqueles que defendem transigentemente os interesses dos trabalhadores, são proibidos do debate. A gente acha que a população trabalhadora é a maior interessada, né, e sai prejudicada desse debate. Eu queria colocar aqui, que em relação à pergunta da candidata Ieda, que em primeiro lugar nós consideramos que o governo Fernando Henrique Cardoso é o governo mais nefasto de todos os tempos, né, para a população trabalhadora. Né, esse governo que a candidata aqui, com a maior piada que poderia acontecer nessa eleição é falar em igualdade aqui em Porto Alegre, né, promoveu um brutal ataque às condições de vida dos trabalhadores, né, a partir de 1994. Mesmo antes desse governo assumir, o nosso partido realizou uma conferência e falou que era necessário organizar a resistência dos trabalhadores, a resistência dos operários e camponeses contra o governo reacionário de Fernando Henrique Cardoso. E o que eu queria dizer aqui, que a proposta que a gente apresenta, um programa que a gente apresenta nessa eleição de redução da jornada de trabalho para 36 horas, sem redução do salário, o salário mínimo de R$ 1.500, enfim, um conjunto de reivindicações vitais da classe trabalhadora, sob a perspectiva da mobilização nacional dos trabalhadores e a luta para colocar um fim no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós queremos fazer uma campanha nessa eleição, né, pelo Fora Fernando Henrique Cardoso, pela luta por um governo próprio dos trabalhadores, que é o único capaz de dar uma saída progressiva para a crise. Tempo para a réplica, candidata Ieda Cruz. É claro que eu não vou falar de uma piada que não tem graça nenhuma. Eu vou falar de números que ao longo desses anos puderam ir sendo construídos, afastando gradativamente de nós uma herança maldita de muito tempo de má gestão, acompanhado sempre pela regra inflacionária. O que eles chamam de neoliberalismo, na verdade, é a regra que é responsabilidade do governo federal e que gera estabilidade. Em função dessa estabilidade, uma visão de futuro que permite às empresas virem, permite aos trabalhadores saberem o quanto ganham e quanto podem comprar. Então, na verdade, a piada de mau gosto vem por parte de alguém que está nesse debate em condições de igualdade, sim, que tem o mesmo tempo de debate do que nós, independentemente do tamanho do partido ou de número de filiados. Sim, sim. Negar essa igualdade é negar também que eu possa estar falando que baixou de 18% para 4% o número de crianças fora da escola nesse período do Fernando Henrique Cardoso, e de 18% para 13%, e ainda é muito o número de analfabetos. Há muito a avançar. Promover a igualdade na educação requer isso. Agora é a vez de Germano Bonô, da Aliança Liberal Cristã, perguntar para o seu Colares, da União Trabalhista. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, companheiros de jornada. Doutor Colares, no início desse ano, nós assistimos num dos programas do Bibo, no 20,
um posicionamento de algumas autoridades municipais, autoridades essas que falavam da questão do ensino ciclado. Foi levado ao programa Vivo no 20 uma criança que teria 11, 12 anos, já estaria na 4ª ou 5ª série e não sabia ler nem escrever. Esta criança foi um exemplo vivo de como é que está sendo conduzida a educação nas escolas municipais em Porto Alegre. Nós tivemos um exemplo maior quando alguém, a própria secretaria, diz que não é só uma, que são várias as crianças que chegam nessa situação. Qual é a sua posição em relação ao método de ensino que vem sendo usado no município de Porto Alegre? Nós temos sido muito criticados por termos conseguido matrículas para 300 mil crianças, inclusive uma quantidade muito grande de crianças de rua, por uma alteração muito profunda que fizemos no sistema de educação no Rio Grande do Sul. E essas críticas continuam sendo feitas de maneira enganosa. Agora, os críticos não têm condições morais, nem políticas, nem éticas, porque estão adotando um critério pedagógico extremamente prejudicial à educação da criança. Há uma preocupação, inclusive, não apenas de professores, mas principalmente dos pais, que alimentam a expectativa de que seus filhos possam, aos poucos, ir recebendo o conhecimento, o ensino, a orientação, que lhe permita, posteriormente fazendo o ensino médio, enfrentar a concorrência, a competitividade no mercado de trabalho. E o que está se constatando, lamentavelmente, prova disso está ocorrendo em toda parte, é que o chamado ensino de ciclos não prepara. Tem crianças que não sabem ler, não sabem escrever e não sabem contar aos 14 anos. Se fosse apenas a oposição, se fosse apenas a União Trabalhista, o PDT, o Colares, o PTB, fazendo essa crítica, muito bem. Mas é uma educadora que critica o ensino oficial. É Esther Grossi, indiscutivelmente uma extraordinária professora, uma mestra. Ela tem profundos conhecimentos a respeito do ensino e da educação. E é ela que vem dizendo que a preocupação do ciclado é com o ensino da ideologia e não o ensino para a vida, para enfrentar, na busca da ascensão social, a competitividade. É um crime que está sendo praticado contra as crianças aqui em Porto Alegre. Réplica? É uma preocupação que nós temos. É uma preocupação da utilização da ideologia, seja de que lado for. E, eventualmente, se algum município do nosso país, do nosso estado, tiver algum prefeito do meu partido utilizando a ideologia para pregar para crianças, para tentar fazer com que o inconsciente dessas crianças tenham a mesma linha política do meu partido, eu não concordo. Lamentavelmente, além da cidade de Porto Alegre, também o Estado tem sido vítima dessa questão. Nós temos aqui a Folha de São Paulo, datada de 2 de setembro desse ano, alunos do Rio Grande têm cartilha sobre a dívida, ficando bem claro para o país inteiro que aqui no estado do Rio Grande do Sul essa cartilha vem sendo usada. Então, não é só Porto Alegre, esse problema também já vai para o Rio Grande inteiro. É a vez agora de César Busato, da coligação Porto Alegre é de Todos, perguntar para Germano Bonô, da Aliança Liberal Cristã. Candidato Bonô, nós temos denunciado que a política econômica levada a cabo pela administração popular em Porto Alegre e pelo governo do Estado é uma política econômica que hostiliza as empresas, aumenta a carga tributária e, consequentemente, destrói empregos. Há fatos que comprovam isso. O governo Olívio, por exemplo, prometeu em campanha 100 mil novos empregos, mas por incompetência, por dificuldades, incapacidade, mandou a fora embora do Estado.
O candidato da situação prometeu 15 mil novos empregos para Restinga e Sua até hoje pergunta, nada. candidato. Esses dias a Avipar anunciou sua saída de Porto Alegre. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem uma enorme preocupação, deputado Busato, em relação à questão do emprego em si. E eu entendo que um prefeito de uma cidade do porte de Porto Alegre, ele não pode se omitir numa situação em que existe mais de 100 mil pessoas desempregadas. Tem questões nacionais? Tem. Tem questões internacionais? Tem. Mas tem algumas questões que podem ser resolvidas aqui em Porto Alegre. Por exemplo, a questão da liberdade de comércio. Por exemplo, a questão do comércio poder abrir nos finais de semana, no sábado e no domingo. São duas as capitais que não têm liberdade de comércio. Além de Porto Alegre, é Palmas. Florianópolis não tem liberdade de comércio nos meses de inverno. No verão também tem. Sim. Todas as outras têm liberdade de comércio. Todas as outras. Então, eu queria fazer a seguinte observação. A liberdade de comércio propiciaria de imediato, em torno de 1.000 novos empregos em 60 dias. A liberdade de comércio propiciaria, ao cabo de 2 anos, em torno de 10 mil empregos. Então, é uma alternativa. Mas, além da liberdade de comércio, a agilização dos projetos da construção civil dentro do município de Porto Alegre, dentro da administração de Porto Alegre, propiciaria novos empregos. Essa questão das empresas indo embora, eu tenho nos jornais a questão de que a Avipal pode fechar a sua unidade na capital. Até nós já comentamos sobre essa questão. Isto me foi trazido pelo pessoal de uma vila chamada Sapolândia, lá perto do Lami, em que o pessoal preocupado, porque a maior parte das pessoas que moravam ali são funcionários ou dependem dessa empresa. Então, eu entendo que o município tem que ter uma posição forte, uma posição firme, de não deixar as empresas que estão em Porto Alegre saírem daqui e procurar atrair novas empresas. Eu considero, meu deputado Bonot, que um prefeito que não assume como uma das suas grandes prioridades a geração de novos empregos não merece ser prefeito de Porto Alegre, porque o desemprego realmente é o grande problema social que nós temos que enfrentar. Tem gente que me questiona, mas Busato, baixar impostos para gerar mais empregos não vai prejudicar a prefeitura? Eu tenho mostrado exatamente o contrário. Uma política que estimula as empresas a crescer com menos impostos, gerando mais empregos, ela aumenta a renda da sociedade. E aumentando a renda da sociedade, a prefeitura depois vai arrecadar muito mais em cima disso. Nós praticamos essa política no Estado e hoje nós temos uma arrecadação que cresce como nunca, resultado daquela política. Inclusive, hoje nós temos uma taxa de desemprego decrescente no Estado, resultado também dessa política de crescimento das empresas, de incentivos fiscais, que gera mais empregos, beneficia as pessoas e também aumenta a arrecadação. Agora é a vez de Guilherme Giordano, do PCO, apresentar a sua pergunta para Júlio Flores, do PSTU. Em primeiro lugar, eu queria dizer que só faltava o nosso partido, que vem há 20 anos lutando para construir um partido operário independente no país, com muito suor, com muito sangue, muita garra da nossa militância, ter que agradecer para a Eda Cruzes aqui, o espaço que a gente conquistou aqui, que foi na luta. A minha pergunta aqui ao Júlio Flores é uma pergunta tranquila, que eu queria colocar para o companheiro, né, que o nosso partido é um partido trotskista, né? Nós fomos excluídos do PT por defender intransigentemente, né, uma política contra a política de aliança que foi impulsionada pela direção do PT. E nessa eleição a gente viu em todos os debates que nós tivemos presente aí nas escolas, né, que o companheiro não conseguiu se diferenciar, em nenhum momento se divergiu, né, do candidato do Partido dos Trabalhadores, Tarso Genro. Queria perguntar para o companheiro aqui por que o companheiro já não apoiou o PT no primeiro turno. Essa pergunta eu faço para o companheiro Guilherme Giordano, de por que ele apoiou Lula e Brizola na eleição presidencial, já que o PSTU tinha uma candidatura da esquerda, o companheiro Zé Maria, né? E naquela oportunidade o PCO apoiou esse partido. E nós aqui temos diferenças fundamentais que nós estamos demonstrando
ao contrário do que afirma Giordano aqui, e vamos demonstrar ao longo desse debate as nossas diferenças, não há problema nenhum nisso. E porque temos noção de classe, das diferenças e das barreiras, porque a nossa tarefa para o PSTU nesta eleição trata-se, em primeiro lugar, de derrotar os candidatos do Fernando Henrique Cardoso e da burguesia aqui. Derrotar também, né, a RBS, né, que nesse processo tem boicotado os partidos de esquerda, como sempre fez, né, como tem discriminado, né, os setores culturais, políticos, né, e todos aqueles que pensam diferentes, e por isso os excluiu do debate, né, do dia 28. Né, todos aqueles que pensam diferente da RBS estão sendo boicotados nesse processo, né, porque, inclusive, né, esta emissora tem interesse nesse processo eleitoral, e nesse sentido gostaria de saudar, inclusive, a TVE, porque é uma entidade estatal, né, pública, e que está garantindo aqui a participação democrática de todos, absolutamente todos, sem exclusão do processo do debate. Inclusive, né, esta emissora que cresceu e se desenvolveu, né, sob o manto do regime militar, com enormes benefícios fiscais, né, persegue aqueles profissionais que pensam diferente e não se curvam, né, e não dobram a sua coluna vertebral perante, né, as exigências, né, do condicionamento dos seus interesses, da defesa dos seus interesses, né, no processo de comunicação. Réplica. Bom, nosso partido, nós defendemos a candidatura de Lula em 89, defendemos a candidatura de Lula em 94 e defendemos em 98, né, sob a perspectiva de uma luta independente contra a burguesia, contra o regime político burguês, não, e contra a política de colaboração de classe da Frente Popular. Nós impulsionamos a candidatura operária de Lula, né, com um programa, né, de defesa das reivindicações vitais dos trabalhadores, sob a perspectiva não, né, que é colocada nesse momento pelo Partido dos Trabalhadores nessas eleições. O candidato Tarso Genro tem falado aí que, né, que quer governar para toda a população. A gente acha, né, que um partido de trabalhador tem que governar para os trabalhadores. Por isso a gente apresenta, né, uma estratégia de luta, né, de um governo próprio dos trabalhadores. É a vez de Alceu Colares, da União Trabalhista, perguntar para Nelson Vasconcelos, do Partido Verde. O candidato Nelson Vasconcelos estuda o problema da ecologia, do meio ambiente, e tem dado demonstrações de profundo conhecimento e de defesa muito veemente para com o respeito que devemos todos à natureza. Eu tenho certeza que ele deve ter estudado com profundidade o problema do esgoto em Porto Alegre. A confusão que o PT fez misturando o esgoto cloacal com o pluvial e apresentando, como muitas das estatísticas do PT, e quando é o Tarso que apresenta, eu digo que ele não mente, mas está mal informado, está equivocado nas estatísticas que apresenta. Eles têm percentuais muito reduzidos do esgoto cloacal e somaram também o pluvial e apresentam um índice monumental de 84%. Eu gostaria que o eminente candidato Vasconcelos nos desse essa informação a respeito se dá para fazer essa misturança e largar aqui perto, na ponta da cadeia, onde se faz a captação de água também para o tratamento no DEMAI. Tempo para a resposta. Doutor Colares, eu venho dizendo que às vezes isso é uma forma de pergunta para agredir a outra administração, ou vice-versa, surge daqui para lá, mas eu venho constatando isso aí, não só de uma administração. Eu acho que desde que foi fundado Porto Alegre, na realidade, nós estamos em uma cidade do século, da Idade Média, porque misturar água pluvial, água da chuva, com o esgoto, ocorria naquela época e corria pelas beiras das sarjetas. Hoje nós evoluímos. Nós conseguimos canalizar essa água pluvial e esses esgotos todos para uma grande cloaca, para o nosso arroio dilúvio. Então eu penso que isso efetivamente é uma cidade ainda da Idade Média, com outras tantas. Eu tive a oportunidade de dar um exemplo que alguns telespectadores depois me telefonaram, mas foi muito chocante aquilo.
Foi muito chocante. Mas o que eu vou fazer se eu tiver que explicar isso dessa forma? Eu falei o seguinte, nós estamos com uma cidade bonita, cidade pintadinha, bastante asfalto e tal. Mas temos ali o Arroio de Luve e outros 14 arroios e o próprio Guaíba completamente poluído. Eu já disse que não estou falando nem de uma administração nem de outra, estou constatando. Então, se tem o exemplo de uma casa, imagine, doutor Colares, uma casa bonita, os móveis pintados, tudo certinho, e de repente um pinico cheio de cocô no centro da sala. Qual a primeira coisa que nós teríamos que fazer para limpar essa casa? Evidente, o senhor está me respondendo mentalmente. Tirar o pinico de cocô. Aliás, muitos não sabiam o que era pinico, os jovens não sabiam. Então, eu tive que explicar um urinol cheio de cocô, aquilo ali. Tirar. E é isso que nós temos que fazer. Começar Porto Alegre, tornar limpa Porto Alegre, mas através já do tratamento de esgoto. Isso exige muito, muito, muito investimento. Terminou o seu tempo. Agora é a réplica. Mas, eminente candidato Vasconcelos, além desta estatística muito equivocada, enganosa, mentirosa, eu queria dizer também que o PT está cobrando taxa, não é tarifa. A taxa se cobra daquele que tem o serviço à sua disposição, utilizando ou não. A tarifa é um preço, só paga quem utiliza o serviço. Pois o PT está tendo a petulância, a voracidade, a ferocidade fiscal de cobrar o esgoto pluvial, chamado agora de esgoto misto, esgoto sanitário misto. É uma ilegalidade que está atingindo grande parte dos consumidores de água e dos porto-alegrenses que estão sendo ludibriados pela administração do PT. Vamos agora a pergunta de Júlio Flores, do PSTU, para Walter Nagelstein, da Frente Humanista Democrática. Candidato Walter Nagelstein, os jornais de hoje noticiam uma reunião do FMI, do Banco Mundial, que começa com confrontos nas ruas em Praga, na Europa, na Tchecoslováquia. E o Fundo Monetário Internacional, a gente sabe, é responsável pelas políticas implementadas no país, pelo neoliberalismo e pela nova, chamada, entre aspas, ordem mundial, uma ordem, na verdade, velha, né, que tem submetido os povos e os trabalhadores do mundo inteiro à mais abjeta miséria a que nós já tivemos notícia na nossa história. E a sua concepção, o seu partido se propõe ser algo como a terceira via, né, que se opõe ou fica no meio termo entre o combate ao neoliberalismo. Né, e eu gostaria de saber da sua opinião sobre esses confrontos e da necessidade de conduzi-los adiante. Muito obrigado, Júlio. Primeiro, não é meio termo, é evolução. O mundo mudou e é necessário que nós compreendamos que o mundo mudou e que é necessário nós trilharmos um novo caminho. Esse é o caminho que o PPS tem proposto ao longo deste tempo. Eu só queria fazer um parênteses. Vila tecnológica, só que seja para testar a capacidade das pessoas em viverem em meio à podridão, em meio à sujeira, aquelas condições que nós encontramos ali. E dizer que o resultado, depois de 12 anos, nós estamos vendo, recém agora, engatinhar o processo Porto Alegre Tecnol, é pífio. E nós não podemos, a sociedade porto-alegrense não pode aguardar mais 12 anos para que se comece a pensar nestas questões. É necessário imediatamente tratarmos disso. O meu partido, o PPS, e felizmente agora represento com muita honra a Frente Humanista e Democrática, temos feito uma crítica muito consistente com relação ao modelo econômico do governo federal, que na nossa visão privilegia o sistema financeiro, temos dito isso reiteradas vezes, em detrimento da produção nacional. Ou seja, o agricultor, o empresário, o industrial, o pequeno produtor, aquele pequeno empreendedor, todos estes pagam um ônus muito caro por aquilo que produzem. Nós entendemos que isso é errado. Nós tínhamos um imposto perverso antes, que era a inflação, se trocou este imposto perverso, que era a inflação, pelos juros. Não nos serve nenhum destes modelos. Nós temos é que dar combate a isso. Ainda ontem saiu um relatório do Banco Mundial que apontava que o Brasil, ao longo deste tempo, e por estar implementando esta política, tem aumentado cada vez mais a exclusão social. Nós estamos
subjugando, estamos colocando irmãos nossos numa situação de absoluta indignidade. Precisamos enfrentar esta questão. A pergunta é como é que nós vamos enfrentar esta questão. Nós não achamos que vamos enfrentar esta questão voltando ao passado. Isso. Acho que a experiência humana já mostrou o que é possível de nós fazermos. É isso que o PPS tem dito e é nesse sentido que tem sinalizado. Caminharmos no sentido daquilo que é possível de se fazer, combatendo distorções como esta do sistema que nós encontramos hoje, que privilegia o capital em detrimento da produção nacional. E se pode fazer isso em Porto Alegre. Mas, Walter, o Ciro Gomes, que é a principal figura do teu partido, já foi ministro, né, do governo Itamar e foi cabo eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. E o vosso partido, o PPS, tem votado em várias questões com o governo Fernando Henrique, né, como a reforma administrativa, né, enfim, elementos fundamentais que só têm promovido a desigualdade, só têm promovido a miséria e a fome nesse país. Então nós não vemos como se pode, né, inclusive relacionando com as terceiras vias na Europa, Tony Blair, Lionel Jospin e outros tantos, Schroeder na Alemanha, tem implementado o projeto neoliberal com uma face, né, aparentemente mais democrática e mais justa, mas no fundo é apenas um disfarce para a implementação nua e crua do projeto neoliberal. Então, nesse sentido, há uma contradição entre o que tu dizes, né, de que é preciso combater essas desigualdades na medida em que se observa na prática o combate, entre aspas, que tem dado Ciro Gomes ao governo Fernando Henrique. E assim concluímos esta primeira rodada, esse primeiro dos 4 blocos de perguntas, respostas e réplicas que constituem o programa desta noite. A seguir, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si, conforme o sorteio prévio aprovado pelos partidos e coligações. 2 minutos e meio, nós já voltaremos. Estamos apresentando Debates TVE FM Cultura. Eleições 2000. No Estação Cultura desta quinta-feira, o ator gaúcho Lineu Dias fala de Bequetianas número 3, espetáculo teatral que está no Porto Alegre em cena. Não perca, o Estação Cultura vai ao ar ao vivo, ao 12h30, com reapresentação às 8 da noite. Eu espero você. Apoio Corag, a imprensa oficial dos gaúchos. Sessão Jazz, um ano de boa música com você. Jornal da TVE, agora em novo horário, 9h20 da noite. Não perca! A URGS se destaca por suas atividades de ensino e é reconhecida como um importante centro de pesquisa. Os frutos do seu trabalho têm engrandecido o Rio Grande. Para manter essa troca constante com a comunidade, a URGS está lançando a campanha de preservação dos prédios históricos. Colabore. Você estará mantendo o patrimônio cultural, científico e tecnológico da sociedade. Universidade Viva! Dia 1º de outubro, na TVE e FM Cultura, você acompanha voto a voto a disputa em Porto Alegre e no interior do estado. Ao vivo dos nossos estúdios, o resultado das urnas e o futuro da sua cidade. TVE e FM Cultura, eleições 2000. Uma parceria TVE, FM Cultura e Via RS, a internet dos gaúchos. Voltamos a apresentar Debates TVE FM Cultura, Eleições 2000. Voltamos com Debates TVE FM Cultura, Eleições 2000, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Neste segundo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si, conforme o sorteio prévio aprovado por partidos e coligações. E cada candidato vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, a resposta vai ser em 2 minutos e a réplica
em 1 minuto. Pela ordem, nesse segundo bloco, nós começamos então com o candidato Walter Nagelstein, da Frente Humanista Democrática, perguntando para Nelson Vasconcelos, do Partido Verde. Primeiro, eu quero dizer que tenho o maior orgulho de pertencer ao PPS, um partido que tem uma tradição que dificilmente nós vamos encontrar no cenário político brasileiro, com figuras da maior expressão como Ciro Gomes, como Roberto Freire, como Mangabeira Unger, e dizer que é um partido claramente de oposição ao modelo adotado pelo governo federal. Dizer que esta evolução de que o Júlio fala, na verdade é evolução no sentido anti-horário, ele quer voltar para trás. Estas experiências de ditadura do proletariado são experiências já derrotadas pela história e nós aprendemos com a história, temos essa compreensão. É apenas também uma ditadura que não seria outra como a ditadura da burguesia. Não serve, nós temos que evoluir. A pergunta que faço ao Vasconcelos é a seguinte: na nossa visão, Porto Alegre está estagnada. Porque a economia da nossa capital está baseada em 3 setores: funcionalismo público, nos serviços e no comércio. É necessário e urgente que nós desenvolvamos mais um outro setor. Esse setor, na nossa visão, é a indústria de alta tecnologia. Mas nós temos que ter uma visão ecológica, ou seja, o governo cria o meio ambiente necessário para que as empresas se desenvolvam. Qual é a tua proposta, Nelson, no sentido de desenvolver a economia de Porto Alegre e novas perspectivas para a nossa cidade? Bem, doutor Walter, primeira coisa, eu tenho que conversar um pouquinho com o telespectador, porque um minuto de questão é muita coisa. Quem está acostumado com 56 segundos, dá para conversar um pouquinho com você que está aí em casa. É dizer o seguinte: se você quiser um turno só, vote aqui no Tarso. Agora, se você realmente pertence a Porto Alegre, quer um segundo turno para mostrar que você é politizado, então em qualquer um que você votar estará somando para um segundo turno. Se passar daqueles 50%, nós temos chance de um segundo turno. E eu pediria uma coisa para você, diz que Deus disse assim: peça e serás atendido. Votem no Partido Verde, deem uma oportunidade de eu debater com o Tarso, porque não vai haver briga, não vai haver discussão. Eu tenho certeza que vou trazer grandes propostas para Porto Alegre. Nós todos precisamos do Partido Verde. Meu caro Walter, com relação à tua questão, Tecnópolis, trazer indústrias de alta tecnologia, você vê que tentou se criar uma Tecnópolis aqui na Restinga, encontrou dificuldades. Por quê? Porque nós podemos começar discutindo assim uma legislação anacrônica, trabalhista anacrônica, podemos discutir falta de pessoas, mão de obra especializada. Para nós criar a Tecnópolis, teríamos que trazer mais pessoas de fora, e aí incharia mais Porto Alegre ainda. Ou então, se tu tens uma filha, de repente, quem sabe se não vem como um namorado da minha filha que veio, que é entendido em satélites e está trabalhando aí, então tudo bem, é uma alternativa. Bem, mas nós não precisamos inchar mais Porto Alegre. O que nós temos que fazer? Fazer como Tocantins. Tocantins, criado há 11 anos atrás, ele liberou o ICMS das empresas que fazem reciclagem de lixo. 15 segundos. E aí, o que significa isso? Que agora eles têm 30 empresas lá de reciclagem que empregam 3.200 pessoas e dão mais emprego direto para 5.000 pessoas. Isso já é uma coisa que nós podemos iniciar agora. E depois vamos pensar em mais Tecnópolis. Réplica. Porto Alegre não tem essa preocupação de inchar ou desinchar. A preocupação que nós temos que ter neste momento é de gerar emprego. São 318 mil desempregados na região metropolitana, 117 mil desempregados em Porto Alegre. O desemprego é a causa da violência, é a causa de todos os males, da indignidade que nós vivemos na sociedade moderna. Então nós temos que nos preocupar com isso. As empresas de alta tecnologia, geradoras de emprego, geradoras de renda, recolhedoras de impostos, estas empresas é que vão nos dar perspectiva para o futuro e vão dar qualificação para os nossos jovens que estão entrando no mercado de trabalho para que eles estejam aptos para conviver neste mundo moderno. Nós precisamos é dar perspectiva para Porto Alegre. Infelizmente, isso não tem sido feito. É urgente e é necessário que se faça. E quero parabenizar o Vasconcelos quando ele fala na questão do segundo turno. Eu também acho, na condição de cidadão, importantíssimo que nós tenhamos segundo turno. E gostaria que o eleitor estivesse sensível a esta questão, porque nós temos que aprofundar mais ainda a discussão com relação ao que deve acontecer na nossa cidade daqui para frente. De Alceu Colares, da União Trabalhista, perguntar para César Busato, da coligação Porto Alegre de Todos. Eu tenho convicção de que o candidato Busato tem ouvido uma boataria muito grande a respeito de um clube de seguros da cidadania, integrado por todos os dirigentes, ou melhor, a diretoria, o
Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, é integrado por dirigentes do PT, do Partido dos Trabalhadores. E este clube de seguros da cidadania, que não tem fins lucrativos, ele está preocupado em angariar, através de seguros, uma série de atividades lucrativas, tanto que, com recursos deste clube, compraram a sede do PT na Júlio de Castilho, R$360 mil. Nós estamos entrando com uma ação, investigação judicial, pedindo a quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal, para saber o que maracutaia é essa que está sendo feita em Porto Alegre. Não, eu perguntei se tem notícia dessa informação, se está informado a respeito. O tempo está assegurado ao candidato César Busato para comentar o que o candidato Alceu Colares fez referência. Perfeito. Eu gostaria só que iniciasse a contagem agora, né? Pois não, será iniciado nesse momento. Sinceramente, candidato Colares, eu conheço essa questão a partir de boatos, de informações, mas principalmente a partir de um programa de televisão, na propaganda eleitoral, que a sua candidatura denuncia esta situação. O que me chamou a atenção nessas informações divulgadas é que elas envolvem altos próceres do PT do Rio Grande do Sul. Por exemplo, uma das pessoas envolvidas, e se as denúncias são verídicas, é muito grave, é o secretário hoje da administração do governo Olívio, o Buchab, que foi casualmente também secretário do governo Tarso na prefeitura e que é sócio do governo, do escritório do Tarso, são os dois advogados, são sócios. Quer dizer, se isto é verdadeiro, candidato Colares, eu acho isto gravíssimo, porque isto envolve o governo do Estado e envolve o candidato da situação. E tem outros agravantes, o Jairo Carneiro, o tesoureiro do PT, que roubou e que até hoje não se sabe muito bem aquela história, porque até hoje esconderam o tesoureiro do PT, pois o Jairo Carneiro também está envolvido nesta denúncia e me preocupou muito ver o nome deste ladrão neste clube de seguros. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi também na sua denúncia o presidente do PT, Júlio Quadros, envolvido nesta denúncia. Se ela é uma denúncia verídica e consistente, é gravíssima e merece medidas da mais profunda gravidade na sua apuração. Quero, inclusive, lhe propor, concretamente, que encaminhe esse assunto para a Assembleia Legislativa para abrirmos uma CPI Tempo para na Assembleia réplica. Legislativa. Não houve na avaliação desse mediador ofensa pessoal ao candidato em questão. O tempo para réplica. Tempo para réplica, candidato. 1 minuto. Candidato Colares, 1 minuto. Seu tempo já está rolando. Eu tenho documentação comprovando a existência do Estatuto do Clube de Seguros da Cidadania. É algo inusitado, surpreendente, corajoso, integrados pelo Diógenes de Oliveira, ex-secretário de Transporte, Joaquim Clima, Natalice Correia, Jorge Buchavski, Helena Beatriz, Ana Ruth, Daniel Versosa Gonçalves, toda a diretoria, todo o Conselho Fiscal e todo o Conselho Deliberativo são integrantes do PT que estão fazendo negócios. O clube faz negócios com o PT, tanto que deu a sede comprada em comodato. Da onde teria tirado tanto dinheiro o clube que está fazendo a angariação de seguros? Tem qualquer tipo de tráfico de influência? Ou é improbidade administrativa pura que está sendo praticada? Agora é a vez de César Busato, da coligação Porto Alegre de Todos, perguntar para Júlio Flores, do PSTU. Candidato Júlio Flores, tenho acompanhado seus programas,
participação em debates. Aliás, quero lhe cumprimentar, o senhor participa de debates, diferentemente de um dos seus colegas de disputa eleitoral, que não vai a debates, mas o senhor tem se colocado em defesa de uma política salarial justa, de salários dignos. O governo Olívio Dutra pratica uma política salarial de arroxo, de achatamento, não cobre nem os reajustes à própria inflação. O candidato à situação, inclusive, não honrou 27% que os funcionários da prefeitura têm direito. Eu lhe pergunto, o que o senhor acha dessa política neoliberal própria do FMI, praticada pelo governo Olívio aqui no Estado? Nós do PSTU temos toda a tranquilidade para fazer esta discussão e todo mundo sabe, inclusive o deputado César Busato sabe, que nós não temos acordo com a política do governo estadual, que achamos que os professores, os funcionários merecem mais, né, evidentemente. Agora, nos causa estranheza a pergunta que faz aqui o deputado César Busato, na medida em que no seu governo, né, no governo Antônio Brito, né, houve um profundo ataque ao conjunto das conquistas dos trabalhadores, né, e o deputado César Busato tem colocado de que na prefeitura nós vamos se desenvolveria, né, um processo de promover a resolução dos problemas da população, quando a gente sabe que, sob o seu governo, né, se privatizou a CRT e promoveu milhares de milhares de desempregados aqui na capital. O seu governo, o governo Brito, né, em colaboração com o PSDB, ajudou também a privatizar o Banco Meridional do Brasil. Os meus colegas, meus 3.500 colegas que foram demitidos aqui em Porto Alegre, querem uma resposta concreta, né, a respeito do que fazer com os seus empregos, né, que foram dilapidados, né, por conta desta política de privatizações. Então, nesse sentido, né, nós opinamos que o deputado não tem nenhuma moral para cobrar esse tipo de questão da Prefeitura Municipal, porque o seu governo respondeu ao Fundo Monetário Internacional, privatizou a CRT e doou, né, bilhões para as multinacionais aqui no Rio Grande do Sul, promovendo, na verdade, uma subordinação às multinacionais, ao imperialismo, né, e, portanto, não tem essa moral de cobrar esse tipo de coisa, né, do governo aqui. Quem não tem a verdade foge do assunto. Eu falei de salário dos servidores. O Júlio Flores fala do imperialismo, fala de privatizações, só que não fala de salário. Nós estamos falando para o servidor público que está nos ouvindo e que quer uma satisfação. E o servidor público está sofrendo um brutal achatamento de salários. No governo do PT, esta que é a verdade. Aliás, eu até hoje não vi o candidato à situação defender essa política salarial. Ele concorda com ela? O Júlio Flores diz que não concorda, tem mais coragem, pelo menos. Eu quero dizer que no governo Brito, nós demos reajustes que melhoraram muito o poder aquisitivo do professor. 57% de melhoria do poder aquisitivo. Eu tenho muita honra de dizer isso, porque eu paguei essa conta. O brigadiano teve 78% de melhoria de poder aquisitivo no governo Brito. Nós, o que defendemos, nós assumimos e nós praticamos. É a vez de Guilherme Jordano, do PCO, perguntar para Tarso Genro, da Frente Popular. Queria perguntar aqui para o candidato do Partido dos Trabalhadores, né, e queria fazer uma referência ao grande líder revolucionário Leon Trotsky, que escreveu um livro chamado Stalin, o grande organizador de derrotas, que é uma crítica contundente, histórica, tanto histórica como teórica, à política de Frente Popular. Em Porto Alegre, aqui no sábado, foi cometido pela Brigada Militar, não é, uma violência brutal contra os companheiros sem terra que estavam alojados na sede do INCRA. Já na greve dos professores, né, o governador Olívio Dutra atacou a greve dos professores da mesma forma que o governador Brito, que os governadores anteriores e que a ditadura militar fazia com os trabalhadores. 15 segundos. Um verdadeiro papel de fura-greve. Leon Trotsky coloca que essa política de Frente Popular
é o calcanhar de Aquiles do movimento operário. Eu queria perguntar aqui para o candidato Tarso Genro, tá, se o candidato pretende, para qual setor o candidato pretende realmente governar aqui em Porto Alegre, se é para a burguesia ou se é para os trabalhadores. Nós temos um programa de governo, que é um programa de governo para toda a cidade, queremos governar para toda a cidade. E nos relacionando com toda a cidade, ter uma hierarquia de preocupações. Uma hierarquia de preocupações que inicia pela preocupação com as classes trabalhadoras, os excluídos, com aqueles que necessitam de investimentos públicos. E quando você diz que nós vamos governar para toda a cidade, nós temos obrigações universais com a cidade. A iluminação, a coleta de lixo, a distribuição de água, as questões culturais. Portanto, eu sou favorável a uma política de frente popular, é uma postura coerente que nós temos, e isso não nos impede de privilegiar no nosso programa de governo os interesses da ampla maioria da população que necessitam de investimentos públicos. Agora, eu quero aproveitar meu tempo também para me referir a esta questão colocada pelo Colares e pelo Busato. Quero dizer que é muito próprio dos caluniadores caluniar por inferência, por alusão, e não ter coragem de afirmar publicamente, fazendo uma acusação direta a essas pessoas que eles falaram. Certamente são pessoas que vão processá-los juridicamente, porque eles incidiram agora numa calúnia e numa difamação absolutamente inaceitável. Em segundo lugar, informar que o Jorge Buchab... A palavra está assegurada ao candidato Tarso Genro. Mas queria registrar também que o Dr. Jorge Buchab não é mais sócio do meu escritório e saiu exatamente no dia em que foi convidado pelo governador Livio Dutra para participar do governo estadual atual. Réplica? À medida que a crise econômica se agudiza, a tendência é haver uma enorme rejeição, não é, da população trabalhadora aos partidos burgueses, né, em particular aos que dão ostentação ao governo Fernando Henrique Cardoso. O próprio partido do presidente Fernando Henrique Cardoso não foi capaz nem sequer de se apresentar, né, nas principais capitais do país. Hein. E eu queria dizer aqui que o centro de gravidade do regime, nesse momento, não é, com o deslocamento das amplas massas trabalhadoras à esquerda, né, se desloca, né, justamente e se apoia justamente naqueles partidos, né, que detêm algum prestígio sobre a classe trabalhadora. Essa é a chave da política de frente popular. E o nosso partido acha que a população aqui em Porto Alegre está precisando de um governo próprio dos trabalhadores. Agora, Nelson Vasconcelos, do PV. Não, este mediador considera que não houve ofensa pessoal e, portanto, não há direito de resposta. Não houve. Na avaliação desse mediador, eu passo a palavra agora a Nelson Vasconcelos, do PV, perguntar para Germano Bonô, da Aliança Liberal Cristã. Seu tempo, 1 minuto para a pergunta, senhor Nelson Vasconcelos. Parece um azar, sentei no meio de dois, vamos brigar de novo. Bom, doutor Bonô, vamos voltar, por favor, vamos voltar aos problemas de Porto Alegre. É por isso que eu acho, na tecla aquela que você tem que aplicar quando chegar o verde lá, coloca o 43 lá, porque vai terminar essa coisa. Doutor Bonô, por favor, a bandeira do Brasil aí tem diversas cores. O amarelo seria o ouro que os trouxas, entre parênteses, dos portugueses levaram. O verde seria, assim, as nossas matas e os nossos campos, que nós já estamos autorizando queimadas e a destruição da Amazônia toda. O azul seria o nosso céu, graças a Deus. A Guerra nas Estrelas é ficção ainda, porque senão nós já teríamos destruído tudo. Eu pergunto, fale um pouco, doutor, sobre a água de Porto Alegre. Queria, Nelson, te dizer assim, acho que é importante a gente voltar a essa questão que é a base da nossa vida, né? Nós defendemos a vida, tu como ecologista e eu como médico, né? Eu te diria assim, a água em Porto Alegre tem vários aspectos. Um é a questão da qualidade da água que é servida à comunidade. O outro é a questão da quantidade de pessoas que não têm água tratada nas suas casas e que necessita ferver a água neste início de século, neste fim de século, e que nós ainda encontramos aqui em Porto Alegre 13 a 14 mil pessoas que têm necessidade de ferver água no fundo do quintal. E se utilizando até de achas de lenha, de carvão,
porque nem pode ferver dentro de casa. Isso a gente viu agora, nesse mês de setembro, aqui na Ilha das Flores. A outra questão, a questão do saneamento básico. Nós todos temos participado de uma série de debates e temos tido, assim, a oportunidade de observar a qualidade da água dos nossos arroios. Seja o Arroio Dilúvio, seja o Passo Fundo, ainda passei perto dele hoje, ali na base da Orfanatrófico, na Vila Mato Grosso, na Vila Santa Anita, a qualidade da água deste arroio, onde nós encontramos pneus, sofás, garrafas de plástico, necessita de uma maneira assim urgente que se tome providências não só para cuidar daquela água que tem as fezes, que tem o esgoto cloacal, mas a poluição grosseira das águas de superfície da cidade de Porto Alegre. Sem falar que os jornais de hoje também falam da entrega, e é um ponto positivo na Zero Hora de hoje, da entrega de uma estação de tratamento dos efluentes aqui em Porto Alegre. Lamentavelmente, nesta mesma notícia, diz que com isso nós vamos ter 25% do esgoto tratado, mas que 90% só será possível na próxima década. Réplica. Então, doutor Bonô, eu tenho a impressão que foi dito tudo sobre a água. Porque realmente, se nós não nos acelerarmos nesse tratamento, nós vamos ficar completamente sem água, porque no jornal aqui diz que a água da capital vai parar toda na justiça. Desculpem essa alusão. Porque esses canos enferrujados, cada vez mais nós temos que colocar mais e mais elementos químicos para purificar a nossa água. Eu novamente estou acelerando aqui, dizendo que não é culpa de nenhuma administração. É o caso de nós começarmos agora a cair a ficha e começar a tratar os nossos esgotos, purificarmos a nossa água para que ela chegue limpa aos nossos arroios. Isso é vida. Nós vamos trazer os sabiás de volta e os pássaros, e a vida dos nossos filhos, e a vida daqueles que ainda não vieram. Isso realmente nós precisamos fazer. Muito obrigado, telespectador. Candidato Tarso Genro, da Frente Popular, pergunta para o seu Colares, da União Trabalhista. O candidato Colares foi responsável por uma das mais desastradas experiências administrativas do nosso Estado, que é o calendário rotativo, que colocou em confronto com os professores, com os alunos, com as crianças, com a sociedade em geral, e que gerou um profundo caos na educação aqui do Estado, gerando uma instabilidade política terrível, a ponto de, inclusive, depois foi candidato a deputado federal, quase não se elegeu, né? Teve uma dificuldade dramática, rachou o seu partido, inclusive os debates internos foram a ponto de violência, né? Os debates não puderam continuar por causa disso, inclusive. Tudo decorrendo dessa crise originária do calendário rotativo, que é uma amarga experiência do Rio Grande. Como é que o senhor vai adaptar essa experiência de calendário rotativo, se eventualmente o senhor chegasse à Prefeitura de Porto Alegre, talvez em 2004, 2008, como é que o senhor adaptaria a experiência do calendário rotativo ao ensino público municipal? Eu vejo que o candidato Tarso não entendeu bolhufas nenhuma do calendário e utilizou como instrumento político, o que é a especialidade do PT. Como foi aquela CPI suja que vocês fizeram contra mim? Uma sujeira do primeiro quinto, pelo CUTES, e eu não ouvi a voz de nenhum democrata do PT nos defendendo. Uma CPI suja, que fez devassa em todo o governo, não encontrou absolutamente nada. Eu estou encontrando no clube uma maracutaia. E tu vais ter que responder, tu vais ter que provar que eu sou caluniador. Mas eu queria dizer que o calendário rotativo foi uma opção para aquele momento, onde nós colocamos 300 mil crianças, e o amigo como candidato a governador, naquela oportunidade, derrotado pelo Colares aqui, ou não foi? Derrotado pelo Colares, dizia que tinha 250 mil excedentes. Era o que se falava sempre. Nós conseguimos, através do calendário rotativo, colocar 300 matrículas, trazer 10 mil professores que estavam fora da sala de aula, e não foi o caos, ao contrário. Foi a forma que nós encontramos para não ter nenhuma criança na rua, como tem no governo do PT agora, com o regime ciclado. Então, eu estou verificando que o Tarso, embora não minta, é um grande equivocado e muito mal informado sobre o calendário rotativo. Se ele fosse adotado na universidade, fazendo com que ela funcionasse de janeiro a dezembro, manhã, tarde e noite, com os recursos materiais
e os mesmos recursos humanos, poderia incluir 50% mais de alunos na escola pública. Eu verifico que o candidato Tarso não entende bolhufas nenhuma de calendário rotativo. Não vou utilizar, porque no município de Porto Alegre não é necessário. Vou utilizar uma experiência feita por Buarque, no Distrito Federal, que é a Bolsa Estudo. Para a mágoa de vocês, quem vai ser prefeito vai ser o Degas aqui. Réplica. O doutor Colares não sabe que essa Bolsa Estudo existe em Porto Alegre, patrocinada pelo município. O doutor Colares também não mente. Só que ele não responde as perguntas. Eu perguntei para ele como é que ele ia adequar o calendário rotativo para o ensino municipal de Porto Alegre. E ele tergiversou e não falou sobre o assunto. A palavra está assegurada ao candidato Tarso Genro. Isto por quê? A palavra está assegurada ao candidato Tarso Genro. O Isto senhor por tem quê? mais 10 segundos. Se ele diz que não vai usar, é porque ele reconhece o rotundo fracasso que eu denunciei. E se ele está dizendo que não vai usar e usar depois, ele não disse como usaria. Portanto, este fracasso é que caracterizou o governo Colares e que levou ao desastre no ensino público no Estado. Que Porto Alegre se livre dessa praga do calendário rotativo nas mãos do Dr. Colares. Agora, então, é a vez de Ieda Crucius, da coligação Vamos Abraçar Porto Alegre, perguntar para Walter Nagelstein. Walter, todos nós temos nossa visão de mundo, estamos associados a partidos que têm claramente uma visão de mundo, mas quando a gente chega a um debate, a candidatura de Porto Alegre, há uma tentativa evidente de desviar o assunto, tanto da avaliação do que tem sido feito, como de propostas do que pode vir a ser feito aqui em Porto Alegre. Federalizar ou mundializar a discussão aqui é desviar a atenção, e desviar a atenção para quem não tem propostas ou não sabe aceitar a crítica. Todos nós sabemos, ninguém desconhece, a relação entre pobreza, exclusão, criminalidade, mas isso é longo prazo. E eu te pergunto de uma maneira bem objetiva. Na Prefeitura de Porto Alegre são necessárias ações de curto prazo. Quais são as ações de curto prazo e que no teu conjunto de 3 T's que eu tenho acompanhado com muito gosto e empenho, quais são as ações de curto prazo para a questão da segurança pública em Porto Alegre? Deputada Ieda, obrigado pela pergunta. Eu efetivamente não vou federalizar a discussão porque eu já coloquei qual é a posição do PPS, qual é a posição da Frente Humanista Democrática no contexto nacional. Nós propusemos os 4 T's. São medidas na área da geração de emprego, o T do trabalho, medidas na área da construção de habitações populares, o T do teto, medidas na área da transformação de Porto Alegre na capital brasileira da alta tecnologia, é o T da tecnologia, e a melhoria da condição do nosso trânsito, que infelizmente está impraticável, insustentável. Nós queremos achar formas alternativas de trânsito em Porto Alegre, formas alternativas ao transporte coletivo, até quando o aeromóvel vai permanecer ali, até quando nós não vamos iniciar o metrô, até quando nós não vamos fazer a ligação fluvial de Guaíba e da zona sul da capital até o Cais do Porto. Nós precisamos gerar emprego, isso se faz com investimento público em obras que a Prefeitura deve começar a fazer, o metrô é uma delas, a devolução do Cais do Porto é outra, parcerias com a iniciativa privada, e o Cais do Porto pode ser um exemplo dessa parceria, e precisamos criar cooperativas para a geração de emprego e de renda. Precisamos construir habitações populares e o Fundo do Solo Criado está aí à nossa disposição. São 40 milhões de reais que podem ser captados por ano e devem ser destinados exclusivamente à construção de habitações populares. Vamos fazer diferentemente do que tem sido feito até agora e não tem se enfrentado a questão do déficit habitacional. E são 75 mil habitações e mais de 100 mil famílias que estão sem casa em Porto Alegre. Nós não podemos ficar de braços cruzados frente a essa situação. E a primeira questão, aquela que eu havia falado, que é a questão da tecnologia, de se transformar Porto Alegre na capital brasileira da alta tecnologia, com perspectiva daqui para o futuro. Isto nós estamos trabalhando num conceito de resolvermos os problemas de hoje, enquanto se prepara Porto Alegre para o século XXI. Nós achamos que são as medidas prioritárias onde o município deve